Fala galera, a gente vai dar continuidade aí a mais uma aula acerca da história da igreja, aula 4. Então espero que vocês estejam preparados para aprender um pouco mais acerca dessa tão maravilhosa história. Tá, então primeiramente a gente vai falar dos alexandrinos. Os alexandrinos eram aqueles que eram participantes da escola em Alexandria, que ficava ali na região do Egito, na parte norte da África. Os alexandrinos foram aqueles que lançaram as bases do que a gente tem hoje como a teologia cristã. Os principais alexandrinos, que acredito que todo mundo já ouviu falar, eram Clemente e Orígenes. Orígenes ficou ainda mais conhecidos. E eles eram aqueles caras que eram também conhecidos como apologistas. O que é um apologista, Gil? É um cara que defende a fé. Mas ele não defende a fé de qualquer maneira. Ele defende a fé pautado nas escrituras. Então, eles vão basicamente trabalhar as escrituras, estudar as escrituras e lançar as bases das doutrinas. Tá, o segundo ponto aí que a gente vai ver é acerca do imperador romano Diocleciano. Gil, mas por que a gente vai ver sobre esse imperador, sobre os imperadores de Roma? Porque isso é importante a gente ver, a gente entender, para entender qual foi o rumo que a igreja foi tomando com o passar do tempo. Então esse homem, esse imperador Diocleciano, ele trouxe estabilidade para o império. Em contrapartida, ele foi um grande perseguidor dos cristãos. E ele trouxe estabilidade dividindo o império em 4 partes, sob a liderança, sob o governo de 4 augustos, que seriam como se fossem 5 governadores. Um desses augustos se chamava Constâncio Cloro, que era Augusto da Bretanha ou da Gália. E ele teve um filho chamado Constantino. Esse filho, mais tarde, vai vencer o sucessor do Diocleciano, o Macêncio. Constantino vence Macêncio e agora se torna um novo imperador do império. Com isso, ele vai fazer do império uma cristandade. Como assim? Ele vai considerar o império oficialmente cristão. E por que é que Constantino vai declarar o cristianismo como a religião oficial do império? Bom, diz a história que ele teve um sonho no qual Deus, o Deus cristão, havia dito para ele colocar o sinal da cruz nos escudos dos seus soldados. E que por causa daquele sinal, ou seja, por causa daquela cruz, ele teria a vitória sobre Macêncio. Então, a partir disso, depois que ele se torna imperador, ele vai colocar o cristianismo como uma religião oficial, para que não só ele, mas todos os seus súditos sejam cristãos. Bom, isso vai ter lados positivos e lados negativos. Lados positivos porque aqueles que um dia foram perseguidos por Diocleciano agora seriam honrados. A gente vai ver isso mais à frente nas chamadas reuniões gerais, nas chamados concílios. E, por outro lado, também a gente vai ver uma certa secularização da igreja. A gente vai ver homens, pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, sob o título de cristão, mas não dando realmente o exemplo que um cristão deveria dar. Beleza, último ponto aí para a gente fechar acerca do Teodósio. Teodósio ele foi o sucessor de Constantino e, como eu falei agora, nem todo mundo que fazia parte do Império Cristão era cristão. Teodósio ele vai dar esse exemplo para a gente. E por causa disso, o bispo de Milão, Ambrósio, ele vai ameaçar Teodósio com a excomunhão para que ele se retratasse. A excomunhão, ela nada mais é do que a expulsão da pessoa de um meio. Ou seja, o bispo estava colocando o imperador em xeque, ameaçando de ser expulso do meio da igreja. Ele poderia até continuar sendo imperador daquele império, mas ele não seria mais considerado um membro da igreja, o que faria com que o seu prestígio diante dos seus súditos caísse. E com certeza Teodósio não iria querer isso. Então, depois de um tempo de humilhação,
Na época do Natal, ele recebe o perdão do bispo e aí tudo fica mais ou menos bem. Então, galera, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Continue atento às nossas postagens, seja aqui no YouTube, ou lá no Facebook, ou lá no Instagram. E que desde já Deus abençoe vocês. Valeu!